Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de agosto, sábado, dia em que a igreja celebra Santa Mônica, mulher e mãe valorosa, que ao longo de muitos anos rezou pela conversão de seu filho Agostinho, que depois de uma experiência de oração e de fé, se converteu, se tornou padre e bispo da igreja. O evangelho para nossa reflexão é de São Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus empregados e entregou os seus bens. É interessante observar que o patrão ele saiu, mas ele iria voltar. Ele vai voltar. Só que ele deu a missão aos empregados de que cuidassem dos seus bens. Ou seja, aquilo que eles iriam cuidar não seria deles, mas seria do patrão. Então, nós lembramos também do momento em que Jesus está indo aos céus, ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, somos chamados a cuidar daquilo que não é nosso, mas daquilo que é de Deus. Até mesmo a nossa própria vida, nós não podemos fazer dela o que nós quisermos, porque a vida não nos pertence, é a vida de Deus. O nosso corpo também não podemos tratá-lo de qualquer forma, usá-lo de qualquer forma, porque ele não nos pertence, ele é de Deus, pois Deus faz morada em nós. Então o patrão chamou seus empregados e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Interessante observar isso, que o patrão deu os seus talentos a cada um, mas de forma diferente, respeitando a capacidade de cada um, respeitando o tempo de cada um, o jeito de cada um. E isso não significa desigualdade, e isso não significa exclusão, mas significa tratar os iguais e os diferentes de forma que todos tenham a sua dignidade, o seu valor respeitado. E de repente o empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Veja bem, esse talento que o Evangelho nos diz pode ser interpretado de duas formas. Como o dinheiro era o nome do dinheiro da época, aqui no Brasil nosso dinheiro se chama real. Nos Estados Unidos o dinheiro se chama dólar. Lá na época de Jesus o dinheiro se chamava talento. Mas o talento também pode ser entendido como a capacidade de fazer o bem. O talento pode ser entendido como a capacidade de ajudar as pessoas, de se colocar a serviço. Todos temos nossos talentos. Todos podemos servir e ajudar. Mas aquele que recebeu só um não quis colocar o seu talento à disposição. Ele então, depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com seus empregados. A volta do patrão representa o juízo final, o momento em que Jesus voltará para ver o que cada um de nós fez com seus talentos, com aquilo que nós cuidamos. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também aquele que havia recebido 5 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão outros. Tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais.
Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeias. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. O terceiro recebeu pouco e não multiplicou. Foi egoísta, foi ganancioso, preguiçoso, enterrou aquele talento no chão. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai o talento daquele que só tem um e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e a quem não tem será tirado até mesmo o que pensa ter. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que nós não fiquemos de braços cruzados. Coloquemos nossos dons, nossos talentos a serviço da igreja, da comunidade, dos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.